Olá vocês, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márterson e neste vídeo eu vou dar 6 motivos pelos quais a apologética católica é muito importante e nós precisamos desenvolver esse trabalho que é árduo, que é cansativo, mas precisamos fazer da maneira correta. Se você gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, o primeiro motivo pelo qual a apologética católica é muito importante é que o próprio São Pedro, primeiro Papa da Igreja, ele nos convida a darmos a quem nos pedir as razões da nossa fé. Agora, isso não pode ser feito de qualquer maneira. Vamos aqui entender. 1 Pedro 3,15 está escrito assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Tudo bem? Então, nós somos convidados a estarmos prontos, conhecendo sempre a fé, para responder as razões de nossa fé. Por que nós cremos assim? Por que nós não cremos daquela forma? Agora, prestemos bem atenção. No começo do versículo, São Pedro deixa bem claro: Antes, santifiquem Cristo como o Senhor no coração. Então, no coração do apologista católico, primeiro Cristo precisa ser o Senhor, precisa ser o centro. Cristo precisa ser o Senhor e Salvador daquela pessoa que se propõe a ensinar a fé, a defender a fé. Senão, ela vai acabar fazendo de qualquer jeito, tudo bem? E vai acabar se perdendo no propósito. A apologética, se não for feita da maneira correta, com o objetivo correto, com o objetivo santo, vai fazer com que a pessoa se perca, tá certo? Agora, é importante nós entendermos que São Pedro primeiro nos convida a assumir esse papel de Jesus como Senhor em nossa vida, antes de sermos o defensor de explicar a fé. Após isso, após Jesus ser o nosso Senhor, nós iremos conhecer, iremos estudar, iremos nos aprofundar. Para isso, precisamos sim ter contato com aquilo que a Igreja nos ensina. Sagrada Escritura, sagrada tradição, sagrado magistério, para que a gente não dê a nossa opinião pessoal, tá? Apologética não é opinião pessoal. Apologética é aquilo que a Igreja ensina para esse mundo que carece da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas vão nos pedir o porquê que vocês acreditam nisso, porquê que vocês são cristãos. Algumas pessoas farão isso com um tom de ironia, outras realmente estarão humildes e sinceras, querendo conhecer a verdade. E nós precisamos estar preparados. Para isso, é preciso que morra toda a opinião pessoal do católico e prevaleça aquilo que a Igreja nos ensina. Tá bom? Segundo motivo pelo qual nós precisamos fazer apologética, precisamos conhecer a fé para ensinar, tá? Nós precisamos de apologética porque ajuda os cristãos, ajuda aqueles que se dizem católicos, cristãos, a conhecerem cada vez mais a sua fé, tudo bem? Tem muitos católicos que acham que conhecem a fé, mas não conhecem. Tem muitas pessoas que acham que não precisam de confissão para terem seus pecados perdoados. Tem muitas pessoas que acham que não precisam ir à missa toda semana. Tem muitas pessoas, inclusive de outras vertentes cristãs, por exemplo, que acham que Jesus está no mesmo patamar de Moisés, tudo bem? Que Jesus está no mesmo patamar dos profetas, e a apologética vai explicar tudo isso. Jesus é o Senhor, Ele é maior que os profetas, maior que o sábado, tudo bem? Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Tem pessoas que não sabem como a salvação aconteceu, tudo bem? Tem pessoas que acreditam, baseado na Escritura, que a Terra é plana. Tudo isso a apologética responde. Obviamente, um apologista católico jamais acreditaria, jamais ensinaria que a Terra é plana, tudo bem? Até porque a nossa Igreja Católica nunca acreditou nisso. Tem pessoas que acreditam que a Terra tem 6.000 anos, a teoria da Terra jovem. Tem pessoas que acreditam que Jesus tinha irmãos de sangue, tá certo? Eles pegam aquela passagem de Mateus e de Marcos e fazem uma interpretação literal fundamentalista, e a apologética ajuda a responder tudo isso, tudo bem? Por que Maria é mãe de Deus? Algumas pessoas dizem que Maria é mãe de Jesus enquanto homem. Jesus era mãe da parte humana e não da parte divina. Existem pessoas que não sabem o que é a Trindade, tudo bem? Existem católicos que não sabem.
Existem católicos que não entendem a intercessão dos santos, não entendem a questão das imagens. Existem católicos sedevacantes, tá certo? Ou seja, são muitas pessoas que acreditam em tantas bobagens e nós, católicos, que buscam conhecer a Escritura, que buscam conhecer a tradição e o magistério, precisamos conhecer para explicar aquelas pessoas que nos pedirem o porquê que nós cremos dessa forma, tudo bem? Ou seja, o segundo motivo é para tirar as pessoas da ignorância. E o terceiro motivo é que a apologética, ela é uma tentativa de tirar as pessoas do inferno, livrar as pessoas do inferno, tudo bem? É a apologética racional que nos dá motivos para não acreditar no aborto, que nos dá motivo também para não acreditarmos em falsas doutrinas. Quantas pessoas estão se perdendo por acreditar em diversas falsas doutrinas, por exemplo, a reencarnação. Católicos que acreditam em horóscopo, católicos que acreditam em um monte de superstições. Nós somos convidados a abandonarmos tudo isso, todas essas falsidades doutrinárias, falsidades espirituais, e acreditarmos na reta doutrina. A apologética ajuda a combater todos esses enganos, desde que seja uma boa apologética, tudo bem? Outro motivo pelo qual a apologética é muito boa é que nós precisamos dela para combater aquilo que a imprensa, que o mundo moderno, que a academia acaba distorcendo a imagem do cristianismo. Não sei se você já ouviu na falsa teoria, na verdade não é falsa teoria, é uma mentira de que a Igreja Católica matou 40 milhões de pessoas na Inquisição, sendo que na época da Inquisição não tinha 40 milhões de pessoas na Europa, tudo bem? A Igreja Católica matava gato, porque acreditava que gato era bicho do demônio. Eu tenho um gato aqui, lá está ele dormindo ali, o nome dele é o Chaves, já apareceu aqui em outros vídeos. A Igreja Católica dizia que os negros não tinham alma. Interessante que tem santos negros, tá certo? Ou seja, quantos mitos que as pessoas fazem, inventam da igreja. A Igreja Católica era contra a ciência. Interessante que eles ignoram que ela construiu as universidades, construiu a moral ocidental, tudo bem? O nome de diversas crateras na Lua são nomes de jesuítas que encontraram essas crateras, tudo bem? A egiptologia, a ciência que estuda o Antigo Egito, que é uma ciência, inclusive, foi desenvolvida por um jesuíta, tudo bem? Fora outros cientistas que contribuíram muito com a ciência, contribuíram muito com o desenvolvimento intelectual humano, tudo bem? E qual é o mito que é contado ainda hoje? A igreja é contra a ciência. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Ou seja, mentira, pura fake news, desinformação. E a apologética, ela combate tudo isso. Inclusive, fica a dica, tá? Você católico, você que tem conhecimento sobre esses assuntos, não se envergonha, cria um canal. Cria um canal no YouTube, cria uma página no Instagram e começa a divulgar essas verdades. Tem um livro aqui meio sensacional, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Então, a apologética, o quarto motivo pelo qual a apologética é importante é que ela ajuda a esclarecer e combater todas essas mentiras que as pessoas contam contra a igreja. Agora, é interessante, como dizia Santo Irineu de Leão, tá? Uma mentira é fácil de ser contada. Agora, para a gente combater aquela mentira, aí a gente vai ter que pegar livros, a gente vai ter que ler, estudar, gastar dinheiro, porque o mentiroso, ele simplesmente fala qualquer coisa. E como o povo é ignorante, o povo acredita em qualquer coisa, tá certo? Quinto motivo pelo qual a apologética é importante para combater erros ensinados sobre a fé católica, inclusive erros ensinados dentro da própria igreja. Por exemplo, teologia da libertação, a TL é uma heresia, tá bom? Mas não só a TL. A teologia que tenta politizar a igreja para a esquerda e para a direita, ou seja, transformando a igreja numa igreja esquerdista ou numa igreja direitista, tudo isso são erros absurdos que devem ser combatidos dentro da igreja, tudo bem? A Igreja Católica nem é uma instituição de esquerda e nem uma instituição de direita, ela nem é uma instituição
que adere o liberalismo enquanto economia e modelo filosófico, digamos assim, de comportamento, e nem adere também o socialismo, o marxismo, o comunismo. A Igreja Católica não é nada disso. Mas, infelizmente, muitas pessoas dentro da própria igreja tentam politizá-la. Tentam transformar a igreja numa espécie de partido político. Tudo bem? Nós temos que combater tudo isso. Tudo bem? Dentro da própria igreja nós vemos uma espécie de relativismo moral. Aquilo que é pecado, dizem que não é pecado. E acabam relativizando tudo. Tá certo? Quantas pessoas a gente já viu na internet, ou até pessoalmente mesmo, tá? Eu conheço uma pessoa que foi se confessar, que confessou um pecado grave, o sacerdote disse que não era pecado. E aí? É uma relativização. Agora, preste bem atenção. Da mesma forma que existe o erro de dizer que nada é pecado, existe o erro de dizer que tudo é pecado. A pessoa toma um copo de vinho, aí os outros católicos vão lá e acusam. Pecado, não pode. Pecado mortal. A pessoa tomou uma cerveja, aí os católicos vão lá, pecado, tá errado, não pode. Então, da mesma forma que existe o problema de que trata tudo como liberal, tá? Não é pecado, nada é pecado, existe o outro erro, o outro extremo de que tudo é pecado, tá bom? E nós temos aqui também o sexto motivo pelo qual a apologética é importante. Precisamos da apologética, tá? Para combater os erros teológicos dentro de outras vertentes do cristianismo, tá bom? Por exemplo, falam que Nossa Senhora não é mãe de Deus, falam que os católicos adoram imagem, guardam o sábado, são contra o batismo de crianças, são contra a confissão, são contra a Eucaristia, dizem que a Eucaristia não é transubstanciação, é consubstanciação, ou algo meramente simbólico, ou uma mera ceia. São erros teológicos em outras vertentes cristãs e também, claro, não cristãs, como o Espiritismo, que acredita na reencarnação, tudo bem? Como o judaísmo antigo, que tenta continuar na lei, que acha que vai ter uma continuidade do judaísmo, sem entender que essa continuidade é a igreja enquanto Nova Israel, e também, inclusive, os erros do Islã, tá? Agora, aqui no Ocidente, dificilmente nós temos esse combate, tá, intelectual, apologético entre cristianismo e judaísmo, cristianismo e islamismo. Esse combate existe mais no Oriente, tá bom? Então, são 6 motivos pelos quais nós temos aqui a importância da apologética, tudo bem? Não esqueçamos, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. 1 Pedro 3,15. Antes de nos propormos a ensinar, que primeiro Jesus seja o nosso Senhor. E segundo, quando a gente se propor a ensinar, que o nosso ensino não seja a nossa opinião. Meus irmãos, chega de palpiteiro, chega de guru, tá? Nem me tratem como fonte de teologia, nem me tratem como fonte de conhecimento. A fonte de conhecimento de um católico é escritura, tradição e magistério, tá? Eu fico agoniado quando eu vejo leigo tratando outro leigo como uma espécie de guru, como uma espécie de fonte teológica, fonte doutrinária, tá bom? Então, se inscreva no canal e ative as notificações.